O que essas três pessoas, na sua opinião, têm em comum? O ator Reinaldo Gianecchini, a autora de novelas Glória Pérez e a presidente Dilma Rousseff. Eles venceram a batalha contra o linfoma, um tipo de câncer que acomete o sistema linfático, composto por órgãos, vasos, tecidos linfáticos, enfim, conhecidos como ínguas, que ajudam o corpo a combater as infecções. Nós vamos falar sobre o assunto, especificando as ínguas que alertam para o linfoma. O assunto vai ser tratado agora com a hematologista Joana Couri. Joana, bom dia. Bom dia, Mário. Bom, e como as ínguas podem alertar para a questão do linfoma? Como é que elas nos trazem alguma informação em relação a isso? As ínguas, quando elas aumentam, sem nenhuma infecção associada, e esse aumento ele persiste por 4 a 6 semanas, elas devem levar ao paciente a procurar ajuda médica. Principalmente se ela estiver associada a outros sintomas, como febre. Às vezes, à noite, o paciente sua muito. Não é um suor de calor, é um suor sem explicação que chega até a molhar a roupa, perda de peso e coceira pelo corpo. E como se contrai o linfoma, hein? O linfoma, ele tem alguns fatores que podem facilitar o aparecimento, né, dessa doença. Entre eles, estão os pacientes que sofrem de alguma baixa da imunidade, seja ela de nascença ou seja ela adquirida. Então, por exemplo, pacientes com a síndrome da imunodeficiência adquirida, então que são portadores do vírus do HIV, eles têm uma probabilidade maior de desenvolver linfoma. Pacientes pós-transplante de qualquer órgão, que ficam recebendo medicações para tolerar o transplante, que são medicações imunossupressoras que baixam as defesas. Outro paciente que está em risco são aquela população que tem as doenças do sistema imunológico, doenças reumatológicas como síndrome de Sjögren, a tiroidite, a inflamação da tireoide autoimune, e muitas vezes a causa são infecções virais. Então, um vírus muito frequente chamado a doença mononucleose, que é também chamada doença do beijo, transmitida pelo vírus Epstein-Barr, ela está muito associada com vários tipos de linfoma. E outros vírus mais raros, como o vírus do HIV e o HTLV, também estão associados com o linfoma. Agora nós falamos a respeito de alguns sintomas, mas é preciso diagnosticar efetivamente. Como acontece esse diagnóstico? A parte principal do diagnóstico é a biópsia do gânglio acometido, da íngua acometida. Essa biópsia não deve ser feita por punção, por agulha. Isso causa muitos erros, tanto de falso diagnóstico positivo como falso diagnóstico negativo, atrasando esse diagnóstico. O principal é fazer uma biópsia com retirada desse gânglio, de preferência esse gânglio inteiro, porque vai ser estudado a arquitetura desse gânglio. Na realidade, quando esse gânglio está invadido pela doença, o linfoma, ele perde os parâmetros normais, porque as células ficam muito repetidas, elas não ficam normais, ficam com uma característica diferente, aberrante. Então, o principal é a biópsia do gânglio, mas a gente tem que ver aonde esse linfoma, quais os gânglios acometidos. Para isso tem que fazer as tomografias, pescoço, tórax e abdômen, preferencialmente com contraste. E para saber a extensão da doença, também se faz a biópsia da medula, porque a medula onde produz o sangue, muitas vezes também é afetada pelo linfoma, quando está no estadio mais avançado. E o tipo de tratamento vai depender do grau do linfoma? Claro. O tipo do tratamento e o prognóstico e a sobrevida do paciente vai depender do estágio do diagnóstico. Então, os pacientes diagnosticados com estadio localizado, quando está apenas em um local, ou quando está em 2 locais, mas do mesmo lado, ou acima no tórax ou no abdômen, eles têm uma chance muito maior de sobrevida. E o tempo de quimioterapia é mais curto. Às vezes, quando é o estadiamento só em um local acometido, de um gânglio, às vezes você faz só tratamento com radioterapia, sem quimioterapia. Se está no estadiamento avançado, você
tem um tempo de tratamento prolongado e, às vezes, após o tratamento, é preciso fazer o autotransplante, como foi o caso do ator Reinaldo Gianecchini. Bom, muito obrigado, então, pelos seus esclarecimentos. De nada, Mário, fica à disposição. Nós conversamos com a hematologista Joana Cury a respeito das ínguas que alertam para a questão do linfoma.